Do livro Vinha de Luz, capítulo 7, de 180, aos discípulos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. Capítulo 7, de 180, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece um movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal. E psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado, pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951.
Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante de um capítulo muito interessante, assim como os demais. Mas em cada capítulo nós temos uma informação, um esclarecimento diferente sobre determinado assunto. E Emmanuel utilizou esta passagem que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, naquela época, é sabido pelo Evangelho que Paulo de Tarso, ele, chamado de o apóstolo dos gentios, né? Gentios porque não eram judeus, e ele então ia pregar em Roma, ia pregar em todos os países fora ali da Judéia. E desta forma é onde ele fala com propriedade, porque ele também esteve com os gregos. E assim como os discípulos outros pregavam lá junto aos judeus, os judeus achavam que aquilo era um escândalo, não é? Aquela novo pensamento, vamos assim dizer, a nova doutrina do Cristo, era para os judeus um escândalo, e para os gregos era pura loucura. Então vejam que dois povos encararam o cristianismo como uma loucura ou como um escândalo, não é? Desta forma, Emmanuel então vai agora nos explicar aquilo que aconteceu naquela época com Paulo e o que vem acontecendo na atual conjuntura. E pelo que ele disse, houve uma transformação, mas manteve-se com o mesmo pensamento. Vejamos, ele diz que a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. E então aqui se percebe que Emmanuel, já no primeiro parágrafo, ele diz que na vida moderna, que seria essa nossa, com nossas realidades brilhantes, não é, muitas coisas, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é no sentido de falar, no sentido de conversar com o outro, não é? É revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Desta forma, ele está nos informando que pregar o Evangelho de Jesus é quando nós nos relacionamos com as pessoas. Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas nós estamos com nossas ações, mostrando com as nossas ações o que o cristianismo redivivo tem feito conosco, tem nos melhorado, porque é uma luta entre cada um de nós, em querer melhorar as suas atitudes, seus pensamentos e palavras. Então é muito interessante, porque esse é o ponto fundamental, não dessa lição somente, mas com toda a teoria de realmente ensinar o cristianismo. É através das próprias ações diárias de cada um de nós é que nós vamos revelar a grandeza dos princípios de Jesus. Nesta segunda parte, ele diz: o homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Ele está dizendo daquelas pessoas que
fazem extraordinários discursos, não é? Ele não se refere aqui a religiosos ou não religiosos, mas vamos nos ater à religiosidade. Então, aquela pessoa que passou agora a fazer brilhantes discursos, vamos chamar assim, não é? Cada vez mais fazendo discursos para as pessoas, palestras e tal, mas sem atos correspondentes à elevação da palavra. Isto é, se ele não pegou a palavra do Cristo e trouxe para a sua própria vida, na sua vida diária, ele se expõe cada vez mais ao ridículo e à renegação. Isto é, o seu discurso não tem base, porque ele está falando do Cristo, por exemplo, mas o que o Cristo tem feito na vida dele? Ou seja, o Evangelho de Jesus. Se não tem feito muita coisa, é onde ele diz que o seu discurso é ridículo, não é? E a negação, porque ele está negando, na verdade, ao invés dele ele mostrar para pessoas que o cristianismo é realmente a doutrina que salva, ele está negando, porque às vezes ele é uma pessoa expoente, ele pode ser um espírita, pode ser um padre, pode ser um pastor, mas se a doutrina do Cristo não tem melhorado a criatura, então ele cai no ridículo. E aqui Emmanuel vai falar de um outro assunto. Ele diz assim: há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. As filosofias utilitaristas, elas foram criadas já há bastante tempo, naturalmente antes do Emmanuel psicografar esta lição, muito antes, né, porque ele já está mencionando ela. Essas filosofias utilitaristas buscam a felicidade através do estudo da moral. Então vejam bem, a questão nossa principal é a moral. Mas quando você estuda a moral em busca da felicidade, pura e simplesmente, isso não surte muito efeito. Porque é como se você, ao estudar, então você estaria se melhorando. Mas se você não efetivamente melhorar suas atitudes, ela vai ficar simplesmente como uma filosofia utilitarista. Ela não cresce amor pelas pessoas, pelos mais simples, pelos mais ignorantes, não é? Muito pelo contrário, ela pode até a pessoa achar que é melhor do que as outras, enaltecer o seu próprio orgulho, não é? Achar que é melhor do que as outras pessoas. Muito interessante essa colocação, eu gostei muito dela. E aí no terceiro parágrafo ele diz: e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Vamos ver aqui o que Emmanuel está nos passando. Ele diz que ainda agora, ou seja, naquele momento que ele estava psicografando, não escasseiam orientadores, isto é, não está faltando, que deve ter bastante, não é? Orientadores que cogitam, então, da construção de palácios egoísticos, à base do magnetismo pessoal. Então, pessoas que têm um magnetismo pessoal, não é? Que envolve o povo com os seus discursos, por exemplo, aí ele quer construir um palácio, não é? Ou seja, uma grande igreja, um grande centro espírita, enfim. Mas, eis a pergunta, para quê? Para
alimentar o seu orgulho, não é? Ele não está dizendo aqui, mas eu estou deduzindo. Porque ele diz palácios egoísticos. Então é através do orgulho, do egoísmo, que ele vai então querer inaugurar uma igreja, não é? Ele ir para ficar o nome dele para a eternidade, de que ele que construiu aquilo. Na continuação, ele diz, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Ele está fazendo uma afirmação, não é? Porque os psicólogos, aqueles que estudam a psicologia, então eles passam a saber como orientar ou influir, não é, na mente das pessoas. E diz ele aqui que ensina publicamente a sutil exploração das massas. O que é lamentável, né? Porque se ele disse isso há quantos anos atrás, isso não deve ter mudado, não é? Nós, claro que talvez nós não atentamos para esse fato, mas possivelmente esteja até hoje fazendo isso. Nesta outra parte, então ele diz, é nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Nesta colocação aqui, então, é interessante, porque depois que ele falou tudo isto, não é? Então ele diz, é nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra. Ou seja, que tudo isso que foi dito é a situação obscura da Terra. Que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade. Então, aquele que é um aprendiz do Cristo, que despertou para a sua filosofia, que é de renúncia e de bondade. Então, ou seja, é a prática do amor, não é? Entre as pessoas. Não é explorando ninguém e outras coisas mais. E ele continua dizendo, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. O que significa, revelando em suas obras isoladas, isto é, cada um as suas obras, que parecem pequenas, não é? Até para os nossos olhos que estamos fazendo isso, essas obras pequenas. Mas nós estamos revelando em suas obras isoladas, essas obras pequenas, a experiência divina. Ou seja, a experiência de Jesus, daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Então essa experiência divina que Jesus, que veio representar Deus, vamos assim dizer, não é? É que é muito interessante nós percebermos, não é? Que Jesus, ele preferiu aquela crucificação ao pacto com o mal, porque ele podia muito bem, né, naquele momento, falar, não, eu vou renegar as minhas palavras, não é? E me deixa vivo, não é isso? Possivelmente isso foi dado a ele, para que ele fizesse isso. No segundo parágrafo diz, novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Então ele diz que novos discípulos de Cristo, naturalmente, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. O sacerdócio organizado são os padres, ou os bispos, não é? As pessoas que ocupam destaque dentro da religião, vamos dizer assim. Presidente de centro espírita, não é? Então, essas pessoas. Então, novos discípulos significa que vão surgindo. Por quê?
porque a experiência é de cada um, não é? Na renúncia, na bondade. Então todos nós podemos fazer isso. E esses são os novos discípulos, de acordo com Emmanuel. Nessa outra parte, ele diz assim: irmãos dos sofredores. Olha, irmão dos sofredores, ele está se referindo a nós, que somos cristãos, que estamos estudando o Evangelho de Jesus e que estamos praticando o seu Evangelho. Então, ele diz que são irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos. Então, vamos entender. Quem é uma pessoa que está estudando o Evangelho de Jesus e está trazendo o Evangelho para dentro das suas atitudes, suas palavras, os espiritistas cristãos. Aquele que trabalha, não somente os espíritas, mas aqueles que trabalham isto, não é? Que vê a coisa do espírito. Mas ele diz que nós encontramos obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Muito interessante isso aqui, para que a gente possa entender. Então ele diz que aquele que é um cristão, que pratica a filosofia de Cristo, ele é irmão dos sofredores, ele é irmão dos simples, dos necessitados, não é? Mas que nós encontramos obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Essa cultura intoxicada do século, que é a questão da pessoa querer a coisa fácil, querer a coisa para ontem, não é? E no espírito utilitário das ideias comodistas. Lembra que ele falou anteriormente daquela filosofia utilitarista, não é? Que através do estudo da ética, da moral, aí você seria feliz. Então, essas ideias são ideias comodistas. Por que comodistas? Olha, se você estudar uma filosofia, não é? E se entranhar nela, então você estudou, muito bem. Aí você se acha uma pessoa melhor. Mas qual é a prática que você teve? Se você não ver o outro como seu irmão, não tem como, não é? Você está nessa filosofia utilitarista. E que muitos aproveitam e dizem, olha, se você doar aqui, né, dá o dízimo, e você vai para o céu, por exemplo. É uma ideia comodista, não é? Não é muito simples isso? Então, é exatamente o que ele está colocando. Cultura intoxicada do século. E ele diz assim, há quase 2000 anos, não é? Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo, ou seja, falava do escândalo, que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus, e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Então ele está se reportando ao texto da lição, ao parágrafo inicial, que Paulo de Tarso falava sobre o escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava. Ou seja, os aprendizes, eles eram xingados, ele mesmo era apedrejado, não é? E saía ali da cidade. Não revidava, não é? Então, entre os judeus, eles eram um escândalo, não é? E, junto aos gregos, a falsa impressão de loucura. Falsa impressão por quê? Porque ninguém estava louco. Estava com a doutrina, não é que era doutrina nova, mas despertava loucura para os gregos. Continua dizendo nessa outra parte, os tempos de agora
são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. Então ele está dizendo que nesse momento que nós estamos estudando a lição, é o mesmo tempo, porque o tempo não significa 1 ano, 2 anos, não é? O tempo para Deus, para nós que estamos tentando melhorar cada dia, não basta uma encarnação só para nós transformarmos completamente. São necessárias várias. E quanto tempo leva isso, não é? Então, da mesma forma como ele se refere, os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegado ao planeta, ou seja, 2000 anos atrás. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Então é interessante o que ele diz aqui, ó. Que aqueles tempos são os mesmos de agora. E os judeus e gregos, atualizados hoje, ou seja, veja bem o que a cultura deles trouxe para nós, até nos dias de hoje, que nem precisam ser judeus e gregos, não é? Mas atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. E hoje houve atualização, não é? Então pessoas que estudavam aquilo, ou talvez até se reencarnaram, não mais como judeus e como gregos, não é? Têm essa cultura de negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos. Então fez uma escola, podemos assim dizer. Infelizmente, não é? E nós sabemos perfeitamente ver essas pessoas. E continua dizendo, entre eles surge o continuador do mestre. Então o continuador do mestre é todo aquele cristão que deseja melhorar-se, não é? Que realmente quer estudar o Evangelho de Jesus e quer trazer para dentro dele. Então, entre eles surge o continuador do mestre. O continuador do mestre, que são todas essas pessoas que querem levar o cristianismo redivivo, né? Transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. O verbo é a palavra, não é? Então, quando você conversar com a pessoa, não é? Você vai transmitir o quê? Mesmo que você não esteja falando do Evangelho de Jesus, mas você vai ali transmitir aquele ensinamento, não é? De brandura, de humildade, não é? Pelas ações testemunhais, ou seja, pelas suas próprias ações. Lembro de uma passagem evangélica que os discípulos de Jesus, eles eram reconhecidos exatamente por essa brandura, porque eles falavam manso, eles se mostravam humildes, não é? Caridosos. Então, as ações falam mais alto. Deixe as suas ações falar por você, não é? Aparecem dificuldades, continua dizendo ele, sarcasmos e conflitos. Vai aparecer muitas pessoas para colocar dificuldades no seu caminho, não é? Porque acha que você, sendo humilde, eles vão colocar dificuldades no seu caminho. Agora, nós temos que ser bons, mas não bobinhos, não é? Então nós temos que estar bem atentos a isso. A gente tem que estar atento porque senão a gente não vê, não vai ver aqui o motivo dessa dificuldade, que muitas das vezes são as pessoas que criam essas dificuldades para nós. E às vezes a gente acha que não, acha que as pessoas não vão criar dificuldades. Ou pode aparecer também dificuldades naturais, não é? Mas, como está aqui na frase, ele diz sarcasmos e conflitos. Olha, sarcasmos e conflitos, que é exatamente de pessoas, é uma ação. Então, às vezes, a pessoa, ela
coloca obstáculo para você sem você perceber, né? Sarcasmos e conflitos também. É muito interessante nós estarmos atentos a isso, não é? Mas ele diz que o aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. Ou seja, não fica com temor, não fica com medo, não é? Por quê? Porque tem consciência do que pensa, do que sabe e do que quer ser. E isto é muito importante, não é? Nesta próxima e última parte, ele diz assim: o comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com desequilíbrios que lhe são inerentes. Olha que coisa, o comercialismo da avareza. Então, aquele que comercializa a avareza vai permanecer com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Então veja bem o que causa uma doutrina, podemos assim dizer, equivocada, não é? Que se coloca na cabeça da pessoa. Aquilo não vai ficar nessa encarnação somente, aquilo vai ficar para outras encarnações futuras, porque ela não desvencilha facilmente daquilo que ele aprendeu como verdade. Tem uma frase de Allan Kardec que diz assim, que você renuncie, ou se negue a 1000 verdades. Você não entendeu, ou então não está no momento, você renunciou, você está negando ali 1000 verdades. Mas não aceite uma mentira. Por quê? Porque em aceitando uma mentira, você vai praticar aquela mentira, achando que é verdade. E aí, aquilo vai fazer parte da sua vida. Aquilo você vai levar a vida inteira e para as outras gerações vindouras, né? Vamos chamar de gerações, encarnações. Então, é muito interessante nós percebermos isso, não é? Que demorar-se-á com desequilíbrios que lhes são inerentes. Por quê? Porque a pessoa vai ter desequilíbrios, porque aquilo não dá resultado. Aquilo não é o caminho do Cristo. Ele é o novo seguidor do Cristo, não é? Ele é o novo apóstolo, vamos chamar assim. Seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal, que é Jesus. Então nós temos que seguir em frente, sem alarde, praticando o Evangelho de Jesus com as pessoas, não é? Tirando do nosso coração todo e qualquer temor ou mal que esteja conosco. Foi muito bom estar com você. Eu aprendi muito, espero que você também tenha aprendido e que nós continuemos nesta escola do Cristo, como sempre. Que Jesus o abençoe. Fique com Deus.